Seguinte, olha, todos são iguais, por isso a tributação uniforme, a alíquota uniforme, ok? Não permite a concessão de benefícios, salvo essa devolução, ele estabeleceu uma exceção à regra. Salvo devolução parcial através de mecanismos de transferência de renda, do imposto recolhido pelos contribuintes de baixa renda, ninguém sabe como vai funcionar isso na prática. Eu acho que isso vai depender de uma regulamentação nesta lei complementar, ok? Bom, e aí diz o seguinte, o artigo 152, parágrafo 1º, inciso 4. Não será objeto de concessão de isenções, incentivos, benefícios tributários, financeiros, inclusive redução de base de cálculo. Já li esse artigo aqui, tá? Olha, a afirmação que eu faço aqui é o seguinte, veja só. A proibição absoluta de concessão de benefícios fiscais ao IBS, ela é radical. Por que eu acho que ela é radical? Por presumir que todos os benefícios são injustos e causam distorções na concorrência e no mercado. Olha o exemplo que eu dei aqui. Ó. De fato, muitos benefícios realmente causam desequilíbrio no mercado e na concorrência, criando um clima de competição e guerra fiscal entre estados e municípios. Aqui ficou errado, distorsivos, deixa eu corrigir isso aqui, distorsivos, e aí, distorsivos, tá, eu vou corrigir aqui depois. E mesmo no âmbito da União, né, distorsivos, ok? Porém, veja, o Estado em sentido amplo concede os benefícios, mas ele fiscaliza e controla? Não. Agora ele opta por acabar com tudo. O Estado brasileiro é assim, ele vai no caminho sempre mais fácil, né? Então, por exemplo, você fiscalizar, criar a polícia de fronteira para fiscalizar armas. Não, isso é difícil. Vamos proibir todo mundo de ter arma. E acabou. Sem entrar na polêmica dessa discussão. Então, olha só. Agora, veja só. Ó, a isenção de IPI e ICMS concedida a deficientes físicos na aquisição de veículos não é injusta. Então, olha, o deficiente físico tem essa isenção, em alguns estados tem do ICMS, né? Isso não é injusto. Isso é um benefício fiscal, isso é injusto? Não. Que ele é baseado no princípio da capacidade contributiva e na dignidade da pessoa humana. Desse modo, nem todos os benefícios são injustos. São? Não são. Ó, o projeto não contempla... Aqui nós temos um problemaço, tá? Porque é o seguinte, imagina um deficiente físico hoje que tem benefício de adquirir um veículo com isenção de ICMS e de IPI. Ele vai manter esse benefício no âmbito do IBS daqui 10 anos, quando não haverá mais, daqui 10, né? É o que está no projeto, pode ser que reduzam isso aí. Então, ele não terá mais esse benefício no âmbito do IBS se, após esses 10 anos, houver a extinção dos atuais ICMS e IPI? É a pergunta que eu faço. Não há uma resposta para isso. Por quê? O projeto não contempla regime de transição para os benefícios. Não contempla. Então, aí, no mesmo exemplo do deficiente físico, ao adquirir um veículo, o benefício será mantido após a extinção do ICMS e do IPI ou não? O projeto não contempla essa situação. Tá? E aqui ele cria uma exceção dentro da regra de não concessão de que veda a concessão de qualquer benefício fiscal, existe uma exceção que é essa aqui. Ó. Aqui ele lembrou do pobre, aqui ele lembrou da equidade. E ele diz que isso aqui vai ser melhor que desoneração da cesta básica, que na minha opinião não é tão ruim assim não. Excetua-se do disposto no inciso 4º, parágrafo 1º, a devolução parcial, através de mecanismos de transferência de renda, do imposto recolhido pelos contribuintes de baixa renda, nos termos da lei complementar referida no caput. A lei complementar vai disciplinar essa exceção. E aí, veja, vai estabelecer o seguinte, que o contribuinte de baixa renda vai ter, como ele diz aí, uma transferência, vai haver um mecanismo de transferência atrelado ao IBS, tá? Vamos ver. A lei complementar, se ela regulamentar isso bem, ele diz aí que vai ser melhor que desonerar a cesta básica, vamos aguardar. A crítica, as mesmas feitas anteriormente em relação à capacidade contributiva, igualdade, justiça tributária
e o caráter regressivo do sistema, tá? Porque parte do princípio de que todos somos iguais no consumo, isso é uma balela. A reforma estabelece que a exceção referente aos contribuintes de baixa renda será regulada por lei complementar e que será mais eficiente que a desoneração da cesta básica, que a princípio não é tão ruim. Bom, eu não acho. Vocês acham? Se vocês acham que a desoneração da cesta básica é muito ruim, posta aí para mim nos comentários o porquê. Eu não consegui ver um motivo que desabonasse a desoneração da cesta básica, ok? A não ser esse modelo. Dentro desse modelo ela é ruim, porque ela cria uma distinção, um benefício dentro de produtos alimentícios, né? Que é o que o projeto não quer. Olha só, princípio da transparência. O princípio da transparência já está previsto lá no artigo 150, parágrafo 5º da Constituição, parcialmente regulamentado pela lei, né? 12.741, porque em alguns tributos lá houve um veto na época da Dilma com relação a alguns produtos aí, e a gente não consegue ter realmente a dimensão real da carga tributária incidente sobre o produto. Salvo engano, esse veto incidiu justamente sobre PIS, COFINS e os tributos que estavam atrelados a faturamento e lucro líquido, contribuição social sobre o lucro, perdão. Então, realmente, nesse sentido, você unificando, você teria em tese uma transparência maior. Mas não fala nada sobre a contribuição social sobre o lucro. Contudo, o que se pretende nesse projeto? Contudo, o que se pretende com essa reforma é fortalecer o princípio da transparência nos impostos incidentes sobre o consumo, nas transferências e distribuição de recursos, né? Resta saber se na fase de transição, em que serão cobrados IPI, ICMS, ISS e IBS, a transferência será observada. A transparência será observada. Por quê? Porque você vai ter um tributo a mais, né? E a fórmula, né, de cálculo desse tributo é um pouco complicada sem a lei complementar que nós não temos hoje, tá? Com a lei complementar, isso muda, porque ela tem que estabelecer esses critérios. Hoje você não tem uma clareza só pelo projeto de emenda quais são os critérios. Bom, vamos lá. Justificativos contidos no projeto. Por fim, propõe-se a substituição, aqui eu não vou entrar nisso, orçamento com maior transparência, são as justificativas que tem no projeto, vocês leiam no material depois. Eu vou falar só do que eu acho assim, que tem alguma contradição, adoção de um regime de tributação uniforme para todos os bens e serviços, fornece discussão democrática entre os consumidores. Então, tudo isso eu coloquei lá, que ele afirma, é a visão que se tem, né, a visão que se tem aí, a fundamentação aí do projeto. Por que ele melhoraria a questão da transparência, ok? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que realmente merece um comentário, mas não tem. Então, o objetivo a flexibilidade. Vamos lá, deixa eu tirar aqui o cursor. O objetivo a flexibilidade. Olha, na justificativa do projeto aparece a flexibilidade como um dos objetivos almejados. Resta saber se não haverá colisão com o chamado orçamento impositivo. Essa flexibilidade, ela foi muito enfatizada na questão financeira e nas transferências. Nas transferências na partilha tributária, nas transferências de recursos na partilha tributária entre os entes. Mas é estranho, porque hoje as emendas que foram feitas aí recentemente no orçamento, elas ganharam o nome de emendas do orçamento impositivo. E agora ele vem com a questão de flexibilidade, que em tese é o contrário, é o antagônico, o oposto. Não sei como é que isso vai ser, como é que se dá coerência em relação a isso, tá? Então aqui ele vê um sistema com maior flexibilidade, gestão do orçamento, e a flexibilidade atrelada à questão orçamentária. Fala de novo, fala mais alguma coisa. Abre-se alguma flexibilidade para alocação de recursos entre duas áreas. Sim, aqui eu vou comentar. Olha a pérola. Ele faz a seguinte afirmação aqui, ó. Ele vem falando dessa questão orçamentária, e ele diz o seguinte, ó, ou seja, protege-se a destinação de recursos à educação e à saúde, mas abre-se alguma flexibilidade para a alocação de recursos entre estas duas áreas.
o que faz sentido, pois estados e municípios com população envelhecida precisam de mais recursos para a saúde e menos para a educação que aqueles com população jovem, e vice-versa. Você tem coragem de fazer essa afirmação, que saúde é mais importante que educação, ou que educação é mais importante que saúde? Eu não faço, não. Olha, a afirmação no sentido de que a saúde é mais importante que a educação é questionável. Ambas são direitos fundamentais no mesmo nível de importância, pois, por um lado, os idosos precisam de serviço de saúde, que é o que ele diz lá na justificativa, não se pode deixar os jovens sem educação de qualidade, não é isso? Sob pena de comprometer o futuro do país, né? Porque os jovens é a geração que está por vir aí. Aqui ele vem falando de flexibilidade, vamos deixar aqui por enquanto, vamos passando. Vamos aqui, o meu tempo está excedendo um pouco, mas a carga tributária. A carga tributária se mantém constante conforme o próprio projeto diz. Então aqui a crítica que vem é o seguinte, olha, não enfrentaram, não botaram o dedo na ferida, que é o quê? Para você discutir o tamanho de carga tributária, e esse sistema ele cria vários mecanismos de paridade, reduzir o IPI, PIS, COFINS, ICMS, ISS, o IBS vai subindo. Então ele cria vários mecanismos de compensação tributária para manter a carga tributária constante. Nesse aspecto, nós temos que dizer, olha, o projeto se esforçou bem para manter a carga tributária constante. Mas vem a discussão. Para entrar na questão de carga tributária, você tem que discutir o tamanho do Estado. E aí tem que enxugar o tamanho do Estado para você poder reduzir a carga tributária. Essa discussão não está no projeto e o momento é muito ruim, né? Quando lá atrás o momento não era tão ruim como hoje, não quiseram discutir isso. Agora é muito mais difícil porque crise econômica, a economia ainda não se recuperou e a arrecadação também, questão orçamentária financeira, os estados estão agonizando aí, municípios e tudo mais. Com o potencial de arrecadação do IBS, como o potencial de arrecadação do IBS será conhecido após o período de teste, é possível fazer transição mantendo carga tributária constante. Então, aqui o compromisso dele com a constância na carga tributária, né? Não há maiores, eu fiz uma outra crítica, foi o seguinte, não há maiores detalhes, alterações quantitativas na carga tributária. As alterações promovidas podem até aumentar a carga tributária, em especial no setor de serviços. Pode não, esse aqui vai aumentar, porque o setor de serviço aí tributado na casa de 5%, você joga uma alíquota de 25% em cima, você vai aumentar no setor de serviço e olha o que vai acontecer. Você vai aumentar no setor de serviço, que é um setor que cresce, é um setor que gera muito emprego. E aí talvez só esteja precisando disso daí para você jogar pá de cal na economia. Entendeu? Então aí, veja só, existe realmente no setor de serviço uma tendência de crescimento mundial, até agora com serviços digitais, ok. O problema é que se você tributar serviço, você sai de uma alíquota de 25%, por exemplo, e vai a 25%, você vai afetar as pessoas de renda mais baixa. Você vai pegar hospital, você vai pegar escolas, mensalidade escolar, você vai pegar um monte de serviço de advogado, serviço de dentista, serviço de médico. E o pobre, a gente vai falar que às vezes junta um dinheirinho para fazer uma consulta com o médico que cobra um pouco mais caro, mas que o pobre utiliza esse serviço, sim ou não? Sim. Então veja só, o impacto que isso pode ter, que a reforma tributária pode ter na sua vida. Mensalidade aumenta, convênio médico aumenta, e você tem um encarecimento dos serviços, tá? Aí é o seguinte, veja, a redução da carga tributária envolve também o tamanho do Estado, já falei, tá? Então vamos lá, características do IBS. Lei complementar instituirá imposto sobre serviço, né? Que será uniforme em todo o território, já falamos disso aí, eu vou passar, tá? Vamos direto aqui, ó. Será regulado exclusivamente por lei complementar, já vou falar disso. Será não cumulativo, vou falar também. Não incidirá sobre exportações, vou falar também. O que está em negrito é o que eu não falei, eu vou falar, ok? A não concessão de incentivos, já falei. Então vamos lá. Ó. A gente observa aqui, ó.
Funções da lei complementar no âmbito, aqui eu vou passar mais devagar, tá? No âmbito do IBS e na reforma. Funções importantíssimas essa lei vai ter. Como, por emenda constitucional, a coisa foi colocada de forma muito genérica, o que ocorre? Nós temos dúvidas, certo? Nós temos dúvidas se qual vai ser a alíquota do IBS, como vão ser os cálculos, os critérios que vão ser baseados para este cálculo. A lei complementar vai ter que definir isso. Por isso que eu acho que a aprovação dessa emenda, se aprovada for, do jeito que está, ou costurando um texto junto com o texto do Senado, o que ocorre? Eu acredito que seria interessante votar a lei complementar juntamente com a emenda, para que pontos que hoje da reforma não estão claros fiquem mais claros. Tá? Então vamos lá, olha só. A lei complementar, então, ele é regulado pela lei complementar e aqui acreditamos que será em caráter geral, não é isso? Será em caráter geral como nós conhecemos aí, por exemplo, a lei complementar do ICMS, do ISS, estabelecendo normas gerais, tá? Só que essas normas gerais vão vincular estados e municípios e Distrito Federal, ok? Segunda função, fixar critérios para a partilha de receita do imposto sobre bens e serviços, será distribuída, né, entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, proporcionalmente ao saldo líquido entre débitos e créditos do imposto atribuível a cada ente. Isso aí ainda não está definido, tá? Mas é uma das funções e será aí uma das funções importantíssimas, os critérios financeiros para a partilha. O que mais? Criação do Comitê Gestor Nacional. Criação do Comitê Gestor Nacional nos termos do artigo 152, parágrafo 6º da Constituição, a lei complementar tem que criar esse comitê gestor, tá? Disciplinar de forma uniforme, aqui está correto, o processo administrativo tributário, né, do IBS, nos termos do artigo 152A, parágrafo 8º da Constituição. A filmagem aqui é sem edição, sem corte, lá estava escrito disciplinar. Eu achei que tinha consertado isso ontem, mexi no texto e ficou do jeito que está. Determinar e fixar as regras para o contribuinte de baixa renda, como já foi colocado lá, né? Já foi dito, já foi explanado. O que mais? Sexta função, cabe à lei complementar dispor sobre o cálculo das parcelas a que se refere os artigos. Então, presta atenção, 159A traz modelo novo, 159B traz modelo novo nas finanças, na partilha. 159C traz modelo novo nas finanças, na partilha. Vamos falar disso mais para frente. Observado o disposto no artigo 109D. Todos sendo acrescentados aí, trazendo disposições novas. Essa norma, ao ser regulamentada, terá importante impacto na distribuição de receitas e na fixação de alíquotas de livre destinação ou livre alocação de recursos, que nós vamos ver também o que no segundo vídeo, tá? O que mais? O presidente da República enviará ao Congresso, no prazo de 180 dias da publicação desta emenda constitucional, projeto de lei relativo à lei complementar a que se refere o artigo 152A da Constituição. Bom, e se o presidente não mandar essa lei? A emenda constitucional não criou mecanismo para isso, vou falar mais à frente. Só que aí vejam só, ó. Então vamos passar aqui. A lei complementar a que se refere o artigo 152A da Constituição estabelecerá prazos para, importantíssimo, inciso 1, a indicação dos representantes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, que integrarão o Comitê Gestor Nacional a que se refere o parágrafo 6º do artigo 152A da Constituição. Então, olha só. Essa lei complementar, cabe à lei complementar estabelecer prazos para indicação desses representantes. E o problemaço desse comitê gestor é que diz que ele é formado por integrantes da União, tudo bem, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Como é que eles vão fazer a composição desse conselho, hein?
desse comitê, desculpa, eu estou bem ansioso para ver, porque olha só, nós temos mais de 5.000 municípios, são aproximadamente 5.000, tem gente que fala 5.500, 5.500 alguma coisa, todos vão compor? Ah, não, vamos estabelecer uma limitação por população, ainda assim vai ser um problema. Vai ficar um órgão gigante, cuja deliberação não se sabe como será. E todo órgão grande, para você deliberar é mais complicado. Quanto maior, mais complicada a deliberação. Publicação pelo Comitê Gestor Nacional do regulamento, né? Deixa eu aqui, ficou essa palavra aqui. Do regulamento ficou separada, vou corrigir depois, do regulamento do imposto a que se refere o artigo 152A da Constituição Federal. Então, o comitê, publicação pelo comitê do regulamento do imposto. Então, o comitê vai fazer esse regulamento do imposto. Então, nós vamos ter aqui, ó, lei complementar e depois um regulamento do imposto. Vai demandar aí questões técnicas de alta indagação, né? Na hipótese, assim, a lei complementar, normas gerais e o regulamento vai descer a detalhes, a pormenores. Vai ficar um regulamento grande, certeza. Na hipótese de os estados ou municípios não indicarem seus respectivos representantes, mas se o estado ou município não indicar, caberá ao presidente da República a indicação. E na hipótese do comitê gestor, parágrafo 3º, e na hipótese do comitê gestor nacional não publicar, no prazo previsto no inciso 2 do parágrafo 1º, o regulamento de imposto de renda. E caso o comitê, então aqui ele criou mecanismos que na omissão da indicação dos membros passa ao presidente da República e que na omissão de fazer o regulamento, o presidente da República tem 90 dias para fazer isso. E aí, olha só, mas não estabeleceu nenhum mecanismo legal que possa suprir eventual omissão do presidente da República, caso mesmo não envie a lei complementar no prazo almejado, tá? 8ª função da lei complementar, estabelece critérios financeiros para a substituição de impostos, isso aqui é extremamente importante, essa função. Estabelece critérios financeiros para a substituição de impostos IPI, ICMS, ISS, PIS e COFINS pelo IBS. Então, lá no artigo 116, tá, do ADCT, o que vai falar lá? Olha, lá diz o seguinte: a substituição dos impostos a que se refere esses artigos, e também aqui do 239, é o PASEP, salvo engano, todos da Constituição Federal, nos critérios estabelecidos nos artigos 117 e 120, que nós vamos comentar, nos termos da lei complementar. Então, sim, veja, não é só a emenda, precisa da emenda e da lei complementar para saber os critérios. A emenda deixou alguns critérios de forma genérica, porém, para descer aos pormenores, fazer o cálculo mesmo, vai ser a lei complementar. Isso aqui vai ser de extrema importância. E aqui também, a 9ª função, fixar a metodologia, os parâmetros financeiros das alíquotas de referência e das alíquotas singulares de referência, conforme o artigo 119, parágrafo 4º, nós vamos ver o que é alíquota de referência, o que é alíquota singular de referência, tá? No vídeo 2. Conforme o artigo 119, parágrafo 4º, observada a metodologia estabelecida na lei complementar a que se refere, né? Aqui faz a remissão ao 152A, tá? Então aqui ela vai fixar essa metodologia que vai ser muito importante, porque é com base nela que vai ser feito o cálculo, ok? E aí diz o seguinte, as alíquotas de referência e as alíquotas singulares de referência que se refere a esse artigo serão calculadas. Ele estabelece os critérios, mas eu vou passar essa parte adiante, porque nós vamos ver depois isso com detalhes. Então eu já vou aqui no Comitê Nacional Gestor do IBS. De forma geral, após a criação do comitê, pela lei complementar, esse órgão terá importantes funções ao definir o regulamento do IBS, o gerenciamento centralizado do tributo e a distribuição de recursos. E eu falei, o grande problema é estar aqui, Mas aí, como é que vai ser a composição? Como é que vai ser a deliberação? Se é paritário, se não é? Com mais de 5.000 municípios. Bom, a lei complementar vai fazer isso, vamos ver se vai mesmo, né? Criação e funções. Criação do comitê, então, aqui já falei, né? Já falou que é no prazo de 180 dias, o 115 diz, o presidente da República enviará ao Congresso para 180 dias, publicação dessa emenda, projeto de lei relativo à lei complementar, que se refere ao 152A, né? Na questão de criação do conselho,
Está aqui, já foi dito, não vou ficar repetindo, vamos passar. Nosso tempo aqui está excedendo um pouco. Funções, agora sim. Então, vai caber esse conselho: editar o regulamento do IBS, o qual será uniforme em todo o território nacional, inciso 1. O que mais? Gerir a arrecadação centralizada, vamos lá? Gerir a arrecadação centralizada do imposto, estabelecer os critérios para a atuação coordenada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios na fiscalização do imposto, operacionalizar a distribuição da receita do imposto nos termos estabelecidos no parágrafo 5º desse artigo. E o parágrafo 5º diz o seguinte, que a receita, só um instante aqui, a receita do imposto sobre bens e serviços será distribuída entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios proporcionalmente ao saldo líquido entre débitos e créditos do imposto atribuível a cada ente nos termos da lei complementar referida no caput. Então, de novo, a importância dessa lei complementar aqui na partilha, tá? O 120, parágrafo 4º, diz o seguinte, olha, caberá ao Comitê Gestor Nacional, de que trata o parágrafo 6º, não é isso? Só um instante aqui. É isto. De que trata o parágrafo 6º do artigo 152A, operacionalizar a distribuição de receita do imposto nos termos referidos nesse artigo. E que mais? Representar judicial e extrajudicialmente. Então, vamos passando aqui já para o item 4.2. Olha, a representação judicial e extrajudicial do Comitê Gestor será exercida de forma coordenada pelos procuradores da Fazenda Nacional, dos estados e dos municípios, tá? Então, aqui, manteve uma representação, né, até para que seja observada a questão da federação, de procuradores da Fazenda do Estado, da União, do Distrito Federal e do município, tá? Engasgou aqui, mas já foi. Competência jurisdicional para o julgamento do IBS. Compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar em recurso especial